A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado, onde nós buscamos no Senhor, buscamos em nosso Deus todo o grande ensinamento para que possamos desfrutar da boa, agradável, perfeita vontade de Deus para com as nossas vidas. Eu quero já te convidar a você que está comigo neste momento, a estar compartilhando, fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Faça como eu, chame aí os seus amigos, envie agora esse link para toda a sua família, todos aqueles que precisam e necessitam ter esse encontro, ter esse momento de reflexão, de aprendizado, de oração, de entrega, busca e de acreditar que o nosso Pai, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Estou aqui compartilhando, já pega a palavra. Irmã Midori, a paz, minha amada, como que a senhora está? Irmã Midori, estou indo em São Paulo mês que vem e eu vou fazer uma visita para a senhora, hein? Vou fazer uma visitinha para a senhora aí, tem a saudade é muito grande, e eu vou aí na casa da senhora com a irmã Arlete. Deus é bom, hein? Nossa querida evangelista Elisângela Aquino, seja bem-vinda, minha amada, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês de uma forma gloriosa. Vicentina Aparecida, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja trazendo para nós este momento de aprendizado de uma forma gloriosa, poderosa, para que possamos estar aqui de uma forma muito mais, vamos dizer, profunda, né? Nesse entendimento, neste momento de reflexão. E hoje nós poderíamos falar de diversos assuntos, diversos temas nós poderíamos abordar. Falamos sobre o perdão, falamos sobre o amor, falamos sobre a fé, falamos sobre o chamado, falamos sobre diversos assuntos ao decorrer da semana. Mas se hoje é o primeiro dia da semana, o domingo, é o momento em que nós nos colocamos a aprendermos com o Senhor para que sejamos abençoados no todo o decorrer desta semana que o Senhor tem nos presenteado. O que eu poderia trazer, hein, Adriano? Qual seria a palavra de hoje que nós poderíamos estar aprendendo diante de Deus, aprendendo diante do Senhor, para experimentarmos aí a sua boa, agradável e perfeita vontade? Nós poderíamos falar o seguinte, que não há Deus como nosso Deus. Não há outro Deus como aquele que nos gerou, hein, Celina Batista? Não há Deus como aquele que tem o poder extraordinário, a força, né, do seu grande braço, empunhada agora para nos trazer a vitória, nos trazer a direção, nos mostrar com toda a força aquilo que Ele deseja que venhamos receber. Então vamos lá. Quando Deus ele se revela a Moisés, ele fala assim: Moisés, tira as sandálias dos vossos pés, porque esta terra em que você está é terra santa. Olha quem está aí, nossa querida irmã Cida, lá de Cataguás. A paz, minha querida, seja muito bem-vinda. Aí Moisés, ele fica assim, né, meio que assustado. Como assim? Como tirar as sandálias dos meus pés? Como que esta terra é uma terra santa? Ele estava ali em Midian, apacentando o rebanho do seu sogro, e de repente ele escuta uma voz chamando ele pelo nome. Conhecia muito bem Moisés. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos. Deus conhece a nossa trajetória. Deus sabe desde o dia em que fomos gerados, desde o momento em que Ele nos permitiu sermos concebidos. Deus ele sabe qual tem sido a nossa trajetória, os nossos altos e os nossos baixos, momentos de adversidade, momento em que nos colocamos a buscar refúgio no seu escudo, na sua fortaleza. Leonardo Santos, a paz, seja bem-vindo. Então, Deus que nos conhece desde o nascimento,
Deus que nos conhece desde o dia em que fomos gerados. Será que Ele não sabe qual é a nossa necessidade, hein, evangelista Hilda? Será que Deus não conhece qual é a nossa maior urgência? Claro que sabe. Então por que se omitir? Por que às vezes não se declarar, não mostrar para Deus de fato aquilo que Ele necessita saber? Aquilo que Ele necessita agora ouvir? Por isso que Jeremias, ele nos traz esta reflexão, quando ele fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O clamor ao Senhor é algo emergencial, algo preciso. Por mais que a minha vida ela esteja passando por um momento muito, mas muito complicado, uma situação de grande aflição, estarei, na verdade, confiando no Senhor. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim, ouviu o meu clamor. Só que o mesmo salmista, ele declara, dizendo: apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Ou seja, ele sabe que há momentos de extrema urgência, que nós devemos pedir ao Senhor que Ele venha rápido, que Ele venha de uma forma súbita, para poder nos tirar daquele caos, tirar daquela emergência, acabar com todo o nosso sofrimento. Deus, ele se revela desta forma. Eu imagino quando Deus, ele se revela para Daniel, naquela cova dos leões, porque até então Daniel conhecia Deus de uma experiência de oração. Ele conhecia Deus de uma experiência, de uma vivência, de se abster, de se consagrar. Até então, Daniel não havia experimentado algo tão profundo com Deus, até que chega o momento da cova dos leões, até que Daniel é levado e colocado a experimentar algo que vai marcar a sua história, a sua vida, de uma vez por todas. Meu querido, imagina você sendo lançado na cova de leões ferozes, famintos, que tinham a capacidade de quebrar os ossos daqueles que eram lançados nas covas, antes mesmo do corpo tocar o chão, ou seja, o fundo daquela cova. E Daniel não só é levado a uma experiência tão profunda e grandiosa, e nenhum dos seus ossos são afligidos, a sua carne permanece intacta, a sua carne permanece, vamos dizer assim, totalmente protegida e guardada. E no outro dia, quando o rei Dário chega lá e clama por Daniel, Daniel responde com firmeza e clareza: ó rei, vive o Senhor, o Deus que eu sirvo me livrou. Olha que coisa maravilhosa. Será que nós temos essa mesma concepção acerca do nosso Deus? Será que nós somos capazes de dizer que o nosso Deus é Deus de livramento? É Deus grandioso, Deus de vitória, barão de guerra, aquele que verdadeiramente trabalha em nosso favor? Porque se nós formos olhar ao longo de toda a história, de Gênesis até o livro de Apocalipse, a gente vê Deus se revelando de uma forma assim grandiosa, maravilhosa, mas algo que me chama a atenção. Falava acerca disso esses dias na igreja, esses últimos dias. Eu me lembro que na quinta-feira eu falava com a igreja, no momento que eu pregava, sobre a revelação de João na ilha de Patmos. Quando João está ali encarcerado, ele vai contar algo assim estrondoso. Esta visão eu quero ter. Eu quero que os meus olhos contemplem esta visão acerca de Deus. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo anjo as enviou e as notificou a João, seu servo,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Olha que coisa maravilhosa. Mas olha o que vai dizer mais. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A volta do Senhor, a prestação de conta, o momento do encontro, a partida de todos os salvos, o juízo sobre todos os ímpios. Na verdade, Deus está dizendo aqui, Elisete Lima, o seguinte, que nós temos que estar prontos, pois a qualquer momento o fim ele pode acontecer. Porque Jesus disse, tudo isso que vocês estão vindo agora a conhecer, que vocês passam a perceber, isso na verdade é só o princípio, não é o fim ainda. Mas João relata que porque o tempo está próximo, o tempo está para se concluir, a obra está para se findar. Saulo, a paz. Então eu tenho que estar pronto a encontrar com o meu Senhor. Mas como ele virá? Ele não virá mais como o Emanuel, né? O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vai estar habitando no nosso meio. Ele não virá mais na faceta do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não virá mais, vamos dizer assim, como o bom samaritano, aquele que se compadece de íntima compaixão pelos que estão caindo. Ele não virá dessa maneira. Mas como ele vai se apresentar a nós? Versículo de número 4. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e a paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vou estar orando. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele a glória, poder para todos sempre. Amém. E ele diz mais: eis que vem as nuvens, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Gente, isso é glorioso. Quer dizer que todo o olho, todo ser humano o verá. A terra enxergará a glória do Senhor. Ele diz: até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, diz a palavra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder de fazer mudanças acontecerem e serem geradas nas nossas vidas. Ele diz mais: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra, a palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E ele disse: vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. João começou a ver uma visão gloriosa. Olha que coisa.
um ser como o filho do homem, de uma veste comprida até os pés. E olha, ele disse que viu um cinto de ouro cingindo o peito daquele que ele estava vendo. João começou a ficar assim abismado, ele começou a regalar o olho, ele começou a ficar assim extasiado com aquela visão. E diz mais, que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Ele falou assim, havia um contraste da brancura da veste e a brancura do cabelo. Ele diz assim, e a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. E olha o que ele vai dizer mais. Ele diz assim, e os olhos eram como chama de fogo, vermelhos, ardentes, que tinham o poder de consumir, de provar. O fogo vai provar todas as obras. Estava dizendo que o olhar daquele que via João, ele o penetrava, ele o consumia, ele levava ele a ser, vamos dizer assim, de uma tal forma observado, ele percebia que ele passava por um processo, naquele momento glorioso. Pastor Ailton Nunes, a paz, olha o que vai dizer, e virei-me para ver, olha bem, ele está falando, eu virei para me ver, agora para ver quem que estava falando comigo. Ele viu essa visão, aí ele diz, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, alta temperatura. E ele diz, e a sua voz como a voz de muitas águas, aquele som estrondoso, como que de uma usina, quando a gente vê ali as barragens e as águas sendo agora liberadas pelas comportas, e aquele barulho que faz com que o ouvido comece a ficar angustiado, porque o barulho é muito alto, a água jorrando, a água querendo ganhar espaço e fazendo aquela queda, da barragem até o bater no solo. E João falou assim, a voz dele era o som como de fosse de muitas águas, ou seja, um som muito forte. E ele diz mais, olha bem, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda, uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, o brilho era como o sol quando na sua força resplandece. Eu falou assim, e ali eu observei que ele tinha na mão 7 estrelas, e da boca dele saía como uma espada aguda de 2 fios, ou seja, uma espada afiada, pronta para ser manejada, para dar golpes certeiros. Aí ele falou assim, olha, e quando eu observei ainda mais, quando eu deixei os meus olhos fitos nele, eu percebi que o rosto dele tinha um brilho como do sol. Quando o sol resplandece naquele momento do auge, do meio-dia, era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, sem força, não tinha jogo algum. João falou assim, eu não tinha força, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia me mover, eu fiquei extasiado, perplexo, eu fiquei assim, envolto de um temor tão grande, que eu fiquei trêmulo, parecia estar morto, parecia não ter vida em mim, de tão extasiado que eu fiquei. Aí ele disse, olha bem, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, João. Olha que coisa. Imagina agora você que está me acompanhando aí, o Adriano, imagina o Senhor colocando a mão dele sobre você e dizendo assim, Adriano, não temas. Em Mamidori,
Imagina o nosso Deus entrando agora na sua casa, aí nesta sala, e tocando na senhora, e falando assim: não temas, Midori, não temas. Em Celina Batista, imagina Deus aí te visitando, e falando assim: minha serva, não temas, Celina, não temas. É o que a gente precisa ouvir de Deus, né? É o que Deus, na verdade, Ele deseja que cada um de nós venhamos ouvir. É uma coisa assim tão essencial. Elisete, deixa eu ser boca de Deus para você agora. Deus está mandando dizer para você assim: não temas, aquieta-te, acalma-te. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai trabalhar, Ele vai concluir a boa obra que Ele tem iniciado. Só confia, só envia fé, só esteja crendo e não duvidando, e o milagre vai acontecer. O milagre ele vai ser surreal, entende? Para a gente orar, olha o que Ele vai dizer, preste bem atenção. E o que vive foi morto. Ele falou assim: eu fui morto. Por que Jesus ele faz questão de dizer que ele foi morto? Porque foi morto pelos nossos pecados. Ele foi morto por cada um de nós. Ele não nos deixa esquecer disso. E o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele falou assim: possuo todo o domínio. Você está achando que Deus não é capaz de mudar esse quadro aí, mudar essa circunstância a qual te aflige? É isso que ele está falando. Eu tenho a chave do inferno e da morte. Está nele o poder e a autoridade. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Está chegando aí minha mãe Maria das Dores também. Seja bem-vinda. Vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos, prontos para ouvir a Tua voz, prontos para nos deleitarmos nas Tuas promessas, experimentarmos do Teu Espírito, sermos direcionados e conduzidos pelo Teu propósito. Portanto, ó Deus, que nós venhamos diminuir nesta hora, que venhamos passar pelo processo aonde seremos anulados da nossa vontade, do nosso querer, do nosso propósito, daquilo que determinamos e julgamos ser o mais coerente, o mais certo, para experimentarmos a Tua palavra, experimentarmos o Teu querer. Meu Deus, que nós venhamos vivenciar o algo novo que tens preparado. Aquilo que diz a Tua palavra, que os nossos olhos não conseguiram ver, que os nossos ouvidos jamais ouviram e que nunca havia ainda subido em nossos corações. É o que o Senhor está preparando, é o que o Senhor está já sim determinando que venha ser para cada um de nós. Então nos dê a sabedoria, Pai. Nos dê o discernimento, ó Deus, para que possamos resistir no dia mau, para que possamos caminhar na direção e ter total compreensão daquilo que tens preparado para cada um de nós. Ah, meu Deus, eu sei que um dia os nossos olhos verão a Tua glória, os nossos ouvidos ouvirão diretamente do Senhor toda a instrução necessária, e o nosso coração será radiante, cheio de foguete, de alegria por estarmos diante da Tua face. E naquele momento, todas as lágrimas cessarão. O choro vai se transformar em grande e profunda alegria. Não haverá mais dor, porque todas as outras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa fé. Esta tem sido verdadeiramente a nossa esperança. Que dias melhores virão, que dias melhores surgirão,
e que verdadeiramente seremos levados a um encontro muito mais profundo com o Senhor, numa proporção muito mais gloriosa. Nos dê a sabedoria, ó Pai, nos dê o discernimento, ó Deus, para que possamos caminhar segundo o Teu propósito, o Teu querer. Meu Deus, eu quero Te agradecer por mais este domingo, a qual tivemos a oportunidade de estarmos na Tua presença, na Tua casa, aprendendo a Tua palavra, e também Te consagrar mais esta segunda a qual o Senhor vai nos dar sim a certeza da vitória, confirmará aquilo que tem já nos prometido. É o que eu Te peço, Pai, em o nome de Jesus, pois eu creio que nada será diferente daquilo que o Senhor já tem determinado. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos, os que já estavam comigo, os que acabam de chegar agora, como a Paula. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor conhece qual tem sido a nossa maior precisão. Então opera, manifesta a Tua bondade, manifesta o Teu poder e faça se cumprir em cada um de nós os Teus juízos, os Teus estatutos, para que em tudo possamos nos colocar mais do que vencedores em Cristo. É o que eu Te peço, desde já lhe agradeço, e que assim, meu Deus, seja feito no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Creia, meus amados, confie, meus queridos. Paula, creia. Olha, nosso querido aí, Saulo, nossa evangelista Hilda, minha mãe Maria das Dores, nossa evangelista Elisângela, nosso irmão Adriano, nossa irmã Midori, nossa irmã Celina, Leonardo Santos, todos vocês creiam. Nosso Deus é forte, nosso Deus é Pai, Ele não nos desampara, Ele permanece conosco a todo tempo. Vicentina, creia, confie, tome posse daquilo que o Senhor tem nos preparado. Amém? Eu vou ficando por aqui, volto hoje, segunda-feira, daqui a pouquinho às 23h30. Não passou daqui a pouquinho, é pela fé, meu filho. O ano já está quase se concluindo. Daqui a pouquinho, quando você imaginar, eu já estou voltando de novo. Já estou dando boa noite para vocês, tá bom? Fique na paz, forte abraço, bom descanso e viva o nosso eterno Senhor Jesus Cristo.